Na resposta católica de hoje, nós gostaríamos de falar a respeito das riquezas do Vaticano. Nós recebemos um e-mail do Douglas, ele diz assim: amigos meus são da Europa e conhecem a cidade do Vaticano e me disseram que é muito lindo. E pelos detalhes que me passaram, só aumentou ainda mais o meu desejo de conhecer aquele local. Mas uma coisa me deixou intrigado, diz o Douglas, diante de um comentário onde me falaram que tem muito ouro dentro do Vaticano. Até me disseram que o que já ouvi várias vezes, e lá vai o que me disseram, abre aspas, a cidade do Vaticano tem tanto ouro que se vendesse todo o ouro, daria para acabar com a fome no mundo. Bom, então você já imagina qual é a pergunta do Douglas, por que é que a igreja tem tanto dinheiro e não ajuda os pobres? Bom, resposta para o Douglas. Douglas, primeira coisa, nem tudo que reluz é ouro, ou seja, se tudo aquilo que brilha no Vaticano fosse ouro, meu irmãozinho, realmente a igreja estaria numa situação muito tranquila economicamente. Mas isso não é verdade. A igreja ela tem inúmeras obras de arte. Sim. Acontece que a igreja tem uma história de 2000 anos. Isto que hoje pertence à igreja como obras de arte é também um patrimônio da humanidade. Não é algo que se possa vender e, muito pelo contrário, não é algo que dá lucro. Na verdade, dá também uma considerável despesa porque existe um número imenso de funcionários para cuidar de todo aquele patrimônio. Para que você tenha ideia bem concreta, não precisa você acreditar no Padre Paulo Ricardo. Vá a uma manchete da Folha de São Paulo do ano de 2010. No dia 10 de julho de 2010, a manchete da Folha de São Paulo lia o seguinte: o Vaticano apresenta déficit orçamentário pelo 3º ano consecutivo. Ou seja, o Vaticano fechou as contas de 2009, 2008 e 2007 com déficit, no vermelho. E só agora, em 2011, é que foi divulgado que o ano de 2010 o Vaticano conseguiu terminar no azul. Por quê? Porque é evidente, quem tem patrimônio, qualquer pessoa que tenha patrimônio entende que o patrimônio parado, ele não significa absolutamente nada. Ele só precisa ser bem administrado. Então, o Vaticano tem dinheiro? Sem dúvida alguma. Mas o que é o dinheiro do Vaticano comparado com as grandes fortunas do mundo? Algumas pessoas podem pensar que o Vaticano tem uma fortuna imensa. Em primeiro lugar, aquilo que o Vaticano tem de valor é de obras de artes com valor inestimável, sem dúvida alguma, mas que não estão à venda e que não são possíveis de vender. Quem é que vai vender a Basílica de São Pedro? Para fazer o quê? Um shopping center? Você compreende que isso seria realmente lastimável, se fosse assim. A igreja, ela administra aquele patrimônio. Depois, uma outra coisa bastante importante, para que você saiba. Não existe R$1 sequer, $1, 1 centavo, uma moeda no nome da Igreja Católica. Nada pertence à Igreja Católica. O patrimônio da igreja é dividido pelas várias pessoas jurídicas que existem no mundo. Uma coisa é o patrimônio da Santa Sé, ou seja, lá do que você chama de Vaticano. Outra coisa é a administração das várias dioceses. Quantas e quantas vezes dioceses do mundo têm que socorrer o Vaticano porque o Vaticano não está bem das pernas, não é? Ou seja, não tem dinheiro suficiente para se manter. Trata-se de, digamos assim, dioceses irmãs que se ajudam mutuamente. Existem dioceses no mundo que trabalham com um orçamento maior do que o próprio Vaticano. Por exemplo, a diocese de Colônia, na Alemanha, ela tem um orçamento maior do que o Vaticano. A diocese de Chicago, nos Estados Unidos, tem um orçamento maior do que o Vaticano. Por quê? Porque são dioceses que trabalham um volume de dinheiro maior. Mas a grande pergunta é a seguinte, Douglas. Vamos pôr na ponta do lápis. Se nós juntarmos essas várias pessoas jurídicas espalhadas no mundo inteiro, que o povo popularmente quer colocar tudo como Igreja Católica, vamos juntar todas essas pessoas jurídicas que pertencem à Igreja Católica. Você conhece uma instituição que promova mais obras de caridade,
orfanatos, hospitais, asilos para velhos, instituições para ajudar aidéticos. Você conhece uma instituição no mundo que faça mais bem aos pobres do que a Igreja Católica? Você conhece uma instituição no mundo que administre mais a educação das pessoas, também tendo universidades, desenvolvendo a ciência? Você conhece uma instituição que faça mais bem à humanidade do que a Igreja Católica? Pois bem, a Igreja, ela é uma realidade muito variada, muito rica, mas a maior riqueza da Igreja não é o dinheiro. A maior riqueza da Igreja é a fé. A maior riqueza da Igreja é uma fé que faz frutificar. Uma das coisas interessantes que as pessoas não notam, que é o seguinte: quando você reúne, por exemplo, uma congregação religiosa, junte aí alguns homens que fundam uma congregação religiosa e eles todos resolvem viver na pobreza evangélica. Qual é a consequência mais evidente desta pobreza evangélica vivida? É que a instituição vai se enriquecer, não é verdade? Ou seja, eu trabalho, mas não recebo dinheiro, porque eu sou pobre. Isso tudo vai juntando num caixa comum. Lá pelas tantas, aquela instituição vai ter um dinheiro para poder investir. E investir no bem, na caridade, no fazer o bem. É assim que a Igreja, ela tem o seu dinheiro. O dinheiro da Igreja nasce também da fé e do desapego dos próprios fiéis da Igreja. Portanto, não é uma questão de ver a quantidade de dinheiro da Igreja. Nós temos o relato, por exemplo, do famoso diácono São Lourenço. São Lourenço, ele foi um diácono em Roma. Ele administrava o tesouro do Papa naquela época. E já desde aquela época, os imperadores romanos, ainda na época da perseguição, começaram a ouvir notícias de que os cristãos tinham muito dinheiro. Claro, as pessoas eram generosas, as pessoas eram santas, davam abundantemente dos seus bens para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Vamos lembrar que naquela época não havia previdência e seguridade social. Vamos lembrar que naquela época não havia auxílio-desemprego, não havia hospitais públicos. Uma pessoa que fosse órfã ou que fosse viúva estava fadado à pobreza, à mendicância. Um homem que sofresse um acidente de trabalho ia ter que mendigar. A Igreja, ela sempre socorreu os aflitos e necessitados, fazendo aquilo que hoje é o trabalho que deveria se fazer também encarregado, o Estado. Mas a Igreja continua insistindo em que nós podemos e devemos fazer o bem às pessoas. São Lourenço, então, foi intimado pelas autoridades romanas. Nós damos a você o prazo de uma semana. Nesse prazo de uma semana, você nos entregue, por favor, as riquezas da Igreja. Quando a autoridade romana voltou na semana seguinte, Lourenço disse: vocês querem a riqueza da Igreja? Eu vou mostrar a vocês. Ele abriu as portas e ali encontraram coxos, aleijados, viúvas, órfãos, pessoas necessitadas. E Lourenço disse: esta é a riqueza da Igreja. Esta é a verdadeira riqueza da Igreja. Desde sempre, a Igreja teve, sim, dinheiro, mas desde sempre, e essa é a nossa convicção, a Igreja tem empregado este patrimônio para o bem da humanidade. Portanto, não é verdade que o Vaticano tenha ouro suficiente para resolver o problema da fome no mundo. Não. Primeiro, porque o Vaticano, ele mesmo deve administrar as suas dificuldades financeiras. Em segundo lugar, mesmo assim, o Papa generosamente doa, né, para tantas pessoas necessitadas. Nós todos os anos fazemos uma coleta na festa de São Pedro e de São Paulo, chamado Óbolo de São Pedro. Essa coleta, a Igreja do mundo inteiro dá dos seus fundos ao Papa para que o Papa possa ajudar tantos pobres pelo mundo. E o Papa sempre acrescenta algo também das próprias finanças internas do Vaticano para ajudar pobres na África, pessoas que sofrem terremotos, cataclismas e tantas adversidades. A Igreja, sim, ela sabe administrar os dons e as riquezas de Deus, mas administra com
continuemos também nós sendo generosos.